Felicidade é fechar os olhos e ficar em silêncio. Existe algo tão grande aqui dentro, tão grande, tão forte, mas às vezes eu não percebo. Às vezes não, na maioria das vezes eu não percebo. Olá, eu sou Denise Save, jornalista e pesquisadora no campo da ciência da felicidade, e eu vou falar com vocês sobre felicidade. Quantas vezes na sua vida você parou, sabe? Parou tudo que você estava fazendo e ficou em silêncio. A gente não tem tempo para isso, né? A vida é tão corrida, tem muita coisa para fazer, eu preciso dar conta de tudo. Mas espera aí. Quem é que é prioridade? Eu. Eu sou prioridade. Se eu não dou conta de mim, como é que eu vou dar conta do outro, dos outros, de tudo? Como? Bom, então se eu sou prioridade, parar alguns minutos do meu dia para ficar em silêncio, para cuidar de mim, me descobrir, me fortalecer, tem que vir antes de tudo, certo? E sem culpa, tá? Mas o que a gente faz? A gente coloca todas as outras coisas em primeiro lugar e por último, se sobrar tempo, a gente vai cuidar da gente. Só que nunca sobra tempo. Mas não sobra porque a ordem está invertida. E o pior, a gente tem uma crença de que meditar, de que fazer academia, sei lá, ler um livro, fazer as unhas, se cuidar, seja o que for, qualquer coisa que nos tire dos compromissos que a gente tem com os outros é supérfluo. Isso é uma crença da sociedade. Vai dizer que não passa na sua cabeça, putz, tirar 40 minutos do meu dia pra meditar? Não dá, gente, eu não tenho esse tempo, não vai dar. Eu pensava assim, faz 2 anos que eu medito, mas eu pensava assim antes. Ei, que tal assumir que você merece a sua atenção? Merece e deve tirar um tempo para se conectar com o seu eu, para construir o caminho do autoconhecimento e da felicidade. Porque a felicidade verdadeira, gente, é uma construção. Ela leva tempo e exige esforço. Só que o ser humano é imediatista, né? A gente quer tudo para ontem, a gente quer fórmula pronta, rápida, fácil. A gente tem essa tendência de deixar de lado as coisas que exigem mais dedicação, como, por exemplo, a meditação. É ela que faz a gente se conectar com nós mesmos. A meditação, para mim, gente, é um dos caminhos na construção da felicidade. Porque a felicidade não é essa busca incessante por prazer, sabe? Por alegria. O prazer, ele é efêmero. Aquela sensação incrível que a gente tem quando a gente compra um carro novo, por exemplo, ela não dura para sempre. Uma hora o carro deixa de ser novo e a gente nem liga mais para ele. O prazer que a gente sente, por exemplo, numa viagem de férias, ele acaba quando a gente tem que voltar pro batente. Entende o que eu tô falando? Até aqueles momentos de alegria com os nossos amigos, com a nossa família, eles são momentos. Isso, na verdade, tem um outro nome, isso se chama hedonismo. E o ser humano, ele confunde o hedonismo com a felicidade. E aí fica nessa busca de subterfúgios para ser feliz. A gente fica numa busca da felicidade fora da gente, no externo. A felicidade como um todo, ela é uma liberdade interior. É quando a gente aprende a lidar com os nossos altos e baixos. Quando a gente, inclusive, entende que os momentos difíceis são importantes, sabe? É a gente se conhecer, é a gente amadurecer. Isso é autoconhecimento. E a prática da meditação é um dos hábitos que provoca essas mudanças, sabe? Que provoca esse olhar pra dentro. E não é que você vai meditar e aí vai passar a ver o mundo cor-de-rosa, vai viver no mundo de Poliana, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Você vai aprender a lidar com o ego. Porque o ego, gente, é a causa do nosso sofrimento, é a raiz do nosso sofrimento. Já diz o budismo, não é? E aí, a partir disso, você vai aprendendo a viver com mais leveza, a enxergar o lado bom da vida, sabe? Vivendo com mais positividade, com mais otimismo, tentando extrair o positivo até dos desafios, das dificuldades. É assim que a gente tem que enxergar a vida. Inclusive, existem pesquisas científicas que comprovam a eficácia da meditação no tratamento de depressão.
Só que nesse caso, a gente é um programa de meditação mindfulness que é aplicado em clínica e com acompanhamento médico. Mas dependendo, claro, do grau de depressão, também é possível a cura com a meditação por iniciativa da própria pessoa. Bom, gente, faz mais de 2 anos que eu medito e a sensação que eu tenho é de florescimento para a vida, sabe? De ser grata por estar aqui, vivendo essa experiência na Terra e aprendendo a cada dia, evoluindo. A palavra florescimento, inclusive, ela é usada na ciência para descrever quando o indivíduo sai de um estado zero para um estado mais positivo, sabe? Para uma vida mais feliz, com mais sentido, com mais significado. E a longo prazo, a meditação, ela faz isso com a gente, sabe? A gente consegue ver mais sentido na vida, a gente consegue entender muita coisa. E uma coisa muito interessante que acontece, pelo menos comigo, né? A primeira percepção que eu tive depois de um mês meditando todo dia foi que eu me tornei menos reativa. Como eu falei antes, a meditação ela trabalha o nosso ego. A gente briga menos, exercita a empatia, sabe? A gente se coloca no lugar do outro. Se você fizer uma busca rápida no Google, olha só que interessante isso. Você vai ver que a meditação ela tem vários benefícios. Por exemplo, ela reduz os níveis de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Ela desacelera o envelhecimento celular, ou seja, ela pode até rejuvenescer. Inclusive, existem estudos falando sobre isso. Depois vocês pesquisem também sobre esse assunto, que é muito interessante. Ela reforça o sistema imunológico em tempos de pandemia. Não precisa nem dizer que isso é essencial, não é? Ela deixa a gente mais criativo. Enfim, tem um monte de benefício na meditação. Agora eu tenho certeza que você vai rever quando eu falei de prioridade. Com certeza você vai colocar a meditação no seu dia a dia. E, gente, a meditação que eu faço é a meditação transcendental. Tem escolas no mundo inteiro, mas você pode escolher aquela meditação que você mais se adaptar, porque existem várias. Tem guiada, tem mindfulness, tem várias muito legais. O importante é fazer. E para encerrar, eu vou dar mais 3 dicas valiosas, atestadas pela ciência, para ajudar você a dar um update na sua felicidade. E a primeira delas é o diário de gratidão. Você já ouviu falar? Você tem que ter um diário. E aí nesse diário, você vai listar 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Faça isso todos os dias, tá? E sempre que você terminar de escrever, leia, pense sobre essas coisas, reflita sobre o que causou essas coisas boas no seu dia. É muito bom, gente. A eficácia dessa técnica, ela foi avaliada e comprovada pelo psicólogo americano Martin Seligman, que foi quem criou a psicologia positiva, que é uma das vertentes da felicidade. Isso é testado e aprovado, gente, é uma técnica científica. A segunda dica é exercitar o perdão. Às vezes a nossa vida não flui porque tem alguma experiência dolorosa da qual a gente não se liberta, e a gente fica ruminando aquilo. E a única força que tem o poder de nos libertar é o perdão. E muitas vezes o movimento é de se perdoar, sabe? Como que a gente faz isso? Ressignificando essa memória, sabe? Saindo do papel de vítima e se colocando no papel de herói. Como é muito difícil perdoar. A gente tem que ser herói para perdoar. Ressignifique isso. Esse exercício funciona muito bem. E é legal também escrever uma carta de perdão, sabe? Para aquela situação que te faz mal. Aí você decide se você vai entregar essa carta para a pessoa, ou, enfim, se essa carta for para você, né? Mas o importante, gente, é escrever. Porque a escrita ela é um excelente exercício, sabe? Para resolver questões emocionais. Inclusive, ela vale para muita coisa. Escrever é muito bom. Diário de gratidão, diário de perdão, é muito bom. Bom, e a terceira dica é fazer o bem. Quando as pessoas fazem o bem, acontece algo muito interessante no cérebro, gente. Tem pesquisas científicas que mostram que atitudes positivas, como ajudar o próximo, por exemplo, ativam o mesmo centro de recompensa responsável por outras sensações de satisfação. E isso faz com que o nosso corpo libere a dopamina, que é um dos hormônios da felicidade. Então, bora praticar o bem, bora ajudar o próximo e bora ser feliz. E pra encerrar, pera aí, que eu vou contar pra vocês uma coisa interessante que aconteceu. Quando eu terminei de escrever esse texto sobre felicidade pra vocês, eu peguei esse livro, O que a Vida Quer Te Dizer, do Alexandre Gruber, que tem umas passagens super legais. Eu costumo fazer isso, sabe? Pego o livro e abro em páginas aleatórias, assim, porque às vezes tem mensagens pra gente. E esse tem. Chega de depender tanto da valorização externa e da aprovação do outro.
Não estamos aqui para agradar o mundo, estamos aqui para buscar a nossa realização. Isso não tem a ver com ser egoísta. Isso é uma questão de responsabilidade por si. Coloque-se em primeiro lugar.